Hoje eu quero meditar com vocês sobre dons. E o texto que eu quero ler está lá em 1 Coríntios 12. E eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 11. Então, 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Dons espirituais, uma comprovação da realidade espiritual. Paulo, se dirigindo à igreja aos Coríntios, escreve esse texto que não para só no 12, mas ele passa pelo 13 e vai até o capítulo 14 de 1 Coríntios. A ideia de Paulo passa nesses 3 capítulos. Então, se você depois quiser, na sua casa, depois da mensagem, dar uma lida, você vai pegar e entender tudo que Paulo estava querendo dizer ali para a igreja. Então, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, vou ler com os irmãos agora. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro lhe dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra fale conosco hoje. Que o Senhor me use para transmitir o que o Senhor deseja aos meus irmãos. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Bom, dons espirituais. Com certeza você já conheceu algum atleta de qualquer categoria de esporte que você olhou e falou: caramba, esse fulano, esse atleta, esse aí tem o dom. Por exemplo, eu lembro, como santista que sou, do Neymar, quando estreou no Santos. E de 2009 até 2013, trouxe muitas alegrias para mim. E a gente tinha um prazer de olhar o Neymar jogando. Você olhava para ele, ele tinha cada jogada espetacular. Às vezes, o jogo estava num marasmo, sabe, sem nada, e o Neymar tirava um drible, fazia alguma coisa que colocava a torcida em pé. E eu lembro ainda de um gol que ele fez em 2011, que foi considerado o gol mais bonito daquele ano, onde o Neymar saiu driblando 6 jogadores até marcar o gol. Ou se você, por exemplo, é fã de ginástica artística, com certeza você se deliciou com a nossa atleta Rebeca Andrade, que ganhou o ouro lá em Paris, né? Uma baita de uma atleta. Parece que você olha para ela e fala: nossa, essa menina tem o dom da ginástica. Mas o que na verdade essas pessoas têm não é o dom, mas é uma habilidade, algum traço natural que foi sendo treinado durante o tempo
E isso fez com que eles se tornassem hoje esses atletas de alto nível, de alto rendimento. Porque o dom é algo totalmente diferente. O próprio nome diz, é o dom espiritual, ele envolve algo espiritual. E o que eu quero falar para você hoje é que o exercício do dom é uma prova da existência da vida espiritual que nós temos com Deus. E é isso que nós vamos ver no texto de Coríntios, nesse texto que nós acabamos de ler. Eu quero apenas dar mais uma informação. Hoje eu não vou tratar da lista dos dons, não vou falar de cada dom específico. Até é um convite para você, se você quiser saber mais dos dons, venha na nossa aula, ali junto com os outros de crescimento espiritual. Nós estamos tratando sobre isso já há alguns domingos. Esse domingo, inclusive, vamos tratar de mais uma lista de dons. Eu vou explicar o significado desses dons. Então, se você quer conhecer especificamente o que cada dom significa, o que compreende, venha assistir nossa aula. Porque hoje aqui não é o meu propósito explicar isso. Hoje eu quero falar com você sobre algo mais relacionado de uma maneira mais ampla, como os dons que o Espírito Santo nos dá podem nos ajudar, nos ajudam a cumprir a missão que Deus nos deu como igreja. Bom, Paulo começa escrevendo essa sessão para corrigir um problema que estava acontecendo na igreja, muito complicado. A igreja de Corinto, ela era uma igreja com uma grande capacidade de dons. Muitos irmãos lá tinham dons de todos os tipos. Paulo inclusive fala, olha, vocês têm dons e não tem falta de nenhum. De tão capacitada que a igreja estava pelo Espírito Santo. Mas isso trouxe um problema muito grave na igreja, que foi o orgulho. E aí Paulo escreve esse trecho da carta para mostrar para eles o seguinte: olha, os dons não devem levar vocês a essa sensação de orgulho. Pelo contrário, deve colocar vocês ainda mais humildade, porque não vem de vocês. E aí que está o início do assunto. Paulo entra aqui no versículo 1, ele introduz o assunto e diz o seguinte: olha, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, e aqui Paulo usa uma palavra que é uma palavra diferente das que ele usa para se referir a dons em todas as outras listas que ele faz sobre dons do Espírito. Por exemplo, lá em Romanos 12, versículos 6 e 8, você vai ter uma outra lista de Paulo falando sobre dons. Em Efésios 4, 11, mais uma outra lista. E em nenhuma dessas, Paulo usa essa palavra que ele faz referência aqui no capítulo 12. No versículo 1. E por quê? Qual que é a palavra que Paulo usa? Bom, se você fosse pegar essa palavra no original e traduzir hoje, ela seria mais ou menos o seguinte: Paulo estava dizendo assim, olha, no que diz respeito às coisas espirituais, nos assuntos espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes ou fiquem confusos. A palavra que Paulo usa aqui é para dar destaque à origem. Se o problema era os irmãos se orgulhando de terem esses dons, Paulo está dizendo, mas nenhum desses dons veio de você. Esses dons, eles têm origem na vida espiritual, na parte espiritual. Por exemplo, quando você vai no supermercado e você vai na seção dos laticínios, você está atrás de produtos de origem do leite. Se você vai nos farináceos, você vai encontrar produtos originados das farinhas diversas, pães, macarrão e pizzas, vai encontrar diversas coisas, porque a palavra aqui ela está destacando a origem, e Paulo usa essa palavra justamente para mostrar isso. Olha, vocês estão ficando orgulhosos
dos dons, mas a origem deles é espiritual, não é do homem, do ser humano. O dom, ele não é natural para o ser humano. O dom, ele é uma capacitação do Espírito. E aqui a gente já pode ver o significado, a definição do que é o dom. O dom, ele é uma capacitação dada pelo Espírito Santo. É algo que você não podia fazer, você não faz, você não tem ideia de como fazer, você não tem habilidade, o Espírito Santo vai e capacita você para realizar aquela função, aquele serviço, aquela obra, e você não sabe de onde veio isso. Por exemplo, nunca canso, de trazer o meu exemplo para vocês. Muitas de vocês não me conheceram quando eu era mais novo, quando eu era adolescente. E ainda bem que vocês não me conheceram quando eu era adolescente, porque provavelmente eu não iria cumprimentar você de tão assim introvertido que eu era. Eu me dava bem com os meus amigos. Agora, conversar com as pessoas, isso era mais difícil. Eu era muito introvertido. E eu nunca me imaginava que Deus iria me chamar para estar aqui na frente, pregando, trazendo a palavra dele, ensinando. Só Deus mesmo, né? O Espírito Santo capacitando em mim isso para poder servir a igreja. Quando eu e o pastor Jefferson nos conhecemos, ele tem uma história interessante que ele me contou esses dias que eu não lembrava. Nós nos conhecemos num retiro e eu e a Vanessa tínhamos acabado de começar a namorar. E era um retiro que falava sobre dons. E aí, nossa primeira conversa, ele lembra melhor do que eu sobre disso, né? Ele falou mas essa pessoa tem o dom mesmo. E aí, na hora eu falei, não, mas o dom é uma capacitação do Espírito Santo, isso aí que a pessoa tem uma habilidade. Então, vejam só, essa é a definição de dom, uma capacitação do Espírito. Não é algo que nasce com a gente. O Espírito Santo vem e faz a obra ali e coloca esse dom na nossa vida. E por que saber disso é importante? Veja o final do versículo 1. Não quero que continuem confusos. A confusão na igreja, quando nós não lembramos que tudo que temos e tudo que somos é por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus. E a ação do seu Espírito na nossa vida. Isso, quando some, traz confusão. Graças a Deus, na nossa igreja, nós não temos esse problema. Mas a exortação de Paulo é importante para que a gente sempre mantenha o olho aberto de que tudo que somos, tudo que temos como igreja é por causa da ação do Espírito. No versículo 2, Paulo vai lembrar e dizer sobre a vida daqueles que não são discípulos. Acompanhe comigo, Paulo fala o seguinte: vocês sabem que quando ainda eram pagãos, ou seja, quando vocês não eram discípulos de Jesus ainda, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Paulo está mostrando aqui que quando aquelas pessoas não eram discípulas de Jesus, a preocupação delas não eram as coisas espirituais. Pelo menos não espirituais no sentido bíblico. Não era uma vida centrada no Espírito de Deus. E aí, se você lembra da sua vida antes de aceitar Jesus, com certeza você vai se lembrar que as questões espirituais nem passavam pela sua cabeça. Nem era uma preocupação. A sua preocupação era mais nas questões do dia a dia, questões relacionadas ao interesse próprio. Mas para Paulo, esse momento, essa situação,
é uma realidade, ou seja, a vida espiritual, ela é uma realidade para Paulo. A vida espiritual tanto para o bem quanto para o mal, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês eram levados pelos ídolos, pelas questões que não estavam relacionadas a Deus. Então, tudo aquilo que não é concernente a Deus, é uma vida espiritual longe de Deus, isso era o que motivava, isso que levava vocês. E, com certeza, nós que estávamos longe de Cristo também nos encaixamos nessa situação. E é bem interessante que Paulo fale isso, meus irmãos, porque eu não sei quanto a vocês, mas hoje em dia as pessoas, elas vivem meio que à parte da realidade espiritual, apesar de demonstrarem uma sede por isso. O que eu quero dizer? As pessoas vivem as suas vidas sem considerar a vida espiritual. Mas todas as vezes que vem uma manifestação de espiritualidade, e aí pode ser tanto do bem quanto do mal, as pessoas se apegam a isso de uma maneira impressionante, de tamanha sede que elas têm por essas questões. Por isso que há uma responsabilidade de nós, como igreja, de demonstrar essa realidade espiritual e conduzir as pessoas para glorificar e honrar apenas a Deus, a Jesus. Nós como igreja temos essa responsabilidade de conduzir e mostrar para as pessoas que sim, a vida espiritual ela existe, ela é uma realidade, mas ela só tem sentido quando nós nos dirigimos a Jesus. E é isso inclusive que Paulo vai falar na sequência aqui do capítulo 14, lá no versículo 25, Paulo está dando orientações de como como a igreja exercitar os dons, né? E aí ele está falando especificamente do dom de línguas, de profecias, entre a igreja, e aí ele diz o seguinte: olha, quando vocês exercitarem esses dons, que seja o dom da profecia para que as pessoas de fora, ao entrarem na igreja, sejam conduzidas a honrar e glorificar a Deus. Então, essa é uma responsabilidade nossa como igreja, de ao exercitarmos os nossos dons, de apontarmos apenas e exclusivamente para Deus, para Jesus. E as pessoas de fora, ao entrarem na igreja, no nosso meio aqui, ao verem esse exercício dos dons, vão pegar e falar: nossa, Deus realmente está aqui no meio desse povo. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que nós devemos fazer como igreja de Jesus. Paulo continua no versículo 3. Por isso, quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aqui Paulo está nos mostrando o seguinte: como nós identificamos se uma manifestação espiritual, ela é eu vou usar esses termos, né? Do bem ou do mal. A orientação de Paulo é o seguinte: analise o fruto, a obra que está sendo produzida. E aí Paulo coloca uma afirmação que para a vida do cristão ela é central. É o cerne da vida cristã. Jesus é Senhor. Vou tomar um gole d'água aqui e vou repetir. Jesus é Senhor. E para aqueles cristãos da época de Paulo, essa afirmação ela era muito importante. Por quê? Porque naquela época existia o imperador que se colocava como o Senhor de todas as coisas. E a frase era repetida e repetida diversas vezes nos documentos
oficiais do império vinha no final, César, Senhor, é Senhor. E aí aparece os cristãos falando, não, o Senhor não é César, o imperador, o Senhor é Jesus. Ele é o Senhor de tudo. E é isso que vai definir se aquela pessoa é ou não é de Jesus. Se aquela pessoa que está manifestando aquela realidade espiritual, seja por meio de um dom, ela pertence ou não a Cristo. O que a vida dela mostra a respeito dessa afirmação: Jesus é Senhor da sua vida. Jesus é que comanda todos os aspectos da sua vida. Qual caminho você está? Quem que controla o seu viver? Paulo está dizendo, olha, aquelas pessoas que andam no caminho de Deus recebem o dom, ou dons. Agora, quem não está no caminho de Deus, não recebe dom. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. Porque ele diz, olha, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser que o Espírito Santo esteja nela e produza o arrependimento necessário para que a pessoa diga, Jesus é Senhor. E aqui não é dizer apenas da boca para fora, mas é dizer com todo o ser, com todo o seu coração, dizendo e vivendo o que está dizendo. Esse é o ponto de que Paulo está dizendo, que Paulo está falando. O resultado de uma vida dedicada a Deus, uma vida de alguém seguindo a Jesus, é a manifestação do Espírito por meio dos dons espirituais. Se eu sigo a Jesus, Ele é o meu Senhor e o Espírito Santo mora dentro de mim, o resultado natural vai ser a manifestação dos dons. Esse é o ponto de Paulo. Então, tem como a gente saber se uma pessoa é discípulo de Jesus realmente? Claro que tem. Veja o versículo 3, a resposta está ali. Se o resultado da vida da pessoa é a honra e glória de Cristo, então ele é um verdadeiro discípulo. E isso manifestado através dos dons. Agora, se o resultado da vida não é honra e glória a Jesus, então essa pessoa nunca foi discípulo. Esse é o ponto de Paulo. Por exemplo, uma vez me contaram uma história de um alemão que veio para o Brasil e quando os filhos dele nasceram aqui, o pessoal, agora seus primeiros brasileiros, né? Ele falou, não, são alemãos. E como assim? Ele contou a história, os gatos que nascem no forno são biscoitos ou gatinhos? O que ele está querendo dizer é, o que sai de alguém não muda. Se o Espírito Santo mora em mim, o que pode sair de mim é apenas algo espiritual. Se o Espírito Santo não mora numa pessoa, não tem como essa pessoa manifestar dons espirituais. Entenderam? Essa é a questão. É isso que Paulo está querendo mostrar para a igreja. O que vocês têm é por causa do Espírito, não por causa de vocês. Nos versículos 4 a 7, Paulo então vai fazer uma exortação para não deixar, mais uma vez, Paulo está batendo nesse ponto, não deixar que a manifestação dos dons leve ao orgulho. E assim, meus irmãos, nós vamos pegar toda essa argumentação de Paulo para entender questões como a finalidade dos dons. Quantos dons cada um de nós temos? Vamos lá? Nos versículos 4 e 6, Paulo começa a argumentar sobre a diversidade dos dons. Só que essa diversidade, ela provém de uma mesma fonte. Veja o versículo 4. Existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço,
mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Para Paulo, como eu disse, os dons são a comprovação dessa realidade espiritual. E esses dons, eles vêm do Espírito Santo. A capacitação vem do Espírito Santo. Então, a diversidade de dons, a quantidade diferente de dons, apesar de serem diferentes, e são diferentes mesmo, mas eles provêm de uma mesma fonte, de um mesmo ponto. Os diferentes tipos de serviço que Paulo aqui lista, vêm para servir ao mesmo Senhor. É interessante que Paulo faz uma comparação entre dom e serviço. Porque Paulo, como se Paulo estivesse pensando o seguinte: olha, se você recebeu um dom espiritual, não fique se achando não. Essa capacitação é para você servir a Deus, não para se orgulhar. Essa capacitação deve levar à harmonia na igreja, da mesma forma que na Trindade há harmonia. Paulo ele usa aqui a Trindade como modelo de uma conduta harmoniosa para nós, Igreja de Jesus, copiarmos. Quer ver? Paulo pega no versículo 4 e diz o seguinte: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é a fonte de todos. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. E aqui a palavra Senhor faz referência àquela afirmação que Paulo falou antes: Jesus é Senhor. Então veja, Espírito Santo, o Senhor Jesus, e aí no versículo 5 ele diz o seguinte, versículo 6: Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Deus é que está operando no exercício dos dons. Deus é que está fazendo com que o exercício dos dons produza o resultado. Por exemplo, eu aqui falando para vocês, não sou eu. Mas eu estou aqui graças à salvação de Jesus, que me resgatou, a obra que Ele fez. O Espírito Santo me capacitou com o dom, mas é Deus que vai operar o dom, esse meu dom, para que você seja convencido, para que você ouça a palavra e você aprenda, você entenda o que está sendo dito. Veja que a Trindade trabalha em conjunto, de uma maneira harmoniosa, por meio dos nossos dons. E aí Paulo usa isso, diz, olha, da mesma maneira que a Trindade, de uma maneira harmoniosa, trabalha na vida do cristão, vocês como igreja devem trabalhar assim, de uma maneira harmoniosa. Então vejam como isso é maravilhoso. Como isso é sobrenatural, espiritual, somente por meio do Espírito. E Paulo ainda faz uma provocação. Paulo está dizendo aqui que apesar de terem diferentes formas de dons, diferentes tipos de dons, todos eles vêm do Espírito Santo. Como se Paulo estivesse falando o seguinte: olha, quem vocês consideram de Deus e quem vocês não consideram? Baseado na sua realidade como igreja. O que eu quero dizer com isso? A manifestação dos dons, ela é diversa. Não existe apenas um dom, mas vários. Em uma determinada comunidade, longe daqui, o Espírito pode conceder alguns dons que numa outra localidade, eles não são necessários. E muitas vezes nós somos levados pela nossa realidade a entender e pensar que todas as igrejas têm aquele mesmo estilo, aquele mesmo exercício dos dons. Não é isso. Basicamente, os dons são distribuídos de acordo com o Espírito quer,
para quem Ele quer e da maneira como Ele quer. Nem por isso, pelo fato de nós termos irmãos que exercem dons que nós nunca vimos entre nós, que eles não são discípulos de Jesus. Daí nós entramos aqui no versículo 7, que Paulo vai falar sobre a finalidade dos dons. Paulo vai dizer: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ou seja, a finalidade dos dons é o benefício de todos. Todos? Sim, todos. Mas quem são todos? O primeiro beneficiado que a gente pode ver é a própria igreja. A palavra aqui no original, na palavra todos, ela tem um sentido bem amplo. E aqui a gente pode entender então tanto a pessoa que recebe o dom, porque ela está sendo usada para o benefício do reino de Deus, ela está aprendendo coisas novas, então ela também é uma beneficiária. Mas o dom ele é dirigido para a igreja, para aqueles que percebem o uso do dom. Por exemplo, lá em Efésios 4, 11, 12, Paulo vai dizer, ele está falando de uma outra lista de dons, e aí ele diz o seguinte: olha, essas pessoas que têm esses dons que eu acabei de falar para vocês, elas são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, o exercício dos dons beneficia a igreja, os outros discípulos, de um modo que esses outros discípulos amadureçam na fé, cresçam no conhecimento da vida espiritual e cheguem à estatura de Cristo. Ou seja, os exercícios dos dons produzem em nós crescimento espiritual para que nós nos assemelhemos a Jesus Cristo. E o segundo beneficiado do exercício dos dons é a própria sociedade. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar para você. Deus está em missão. E essa missão envolve em renovar esse universo por meio da obra de Cristo. Se você quer ver, por exemplo, a conclusão, é só ler Apocalipse. Lá Deus finaliza a revelação das Escrituras, apontando que no final Deus vai fazer novas todas as coisas. Essa é a missão de Deus. Por meio da obra de Jesus, restaurar e expulsar o pecado da realidade. E em conjunto com essa missão está a igreja, cumprindo a ordem de Jesus, de proclamar o Evangelho, ensinar a toda criatura, fazer discípulos, ser sal e luz, fazer o bem, para que a honra e a glória seja única e exclusivamente para Jesus Cristo. Então nós, como igreja, ao agirmos, beneficiamos a sociedade. Inclusive é isso que Jesus está se referindo ao dizer que nós devemos ser sal e luz. Sal para preservar a sociedade, aonde nós estivermos, de não apodrecer. Você já imaginou como seria o mundo se não existisse a igreja de Jesus? Se nós já achamos ruim muitas coisas, imagine sem a igreja, com sua mensagem de proclamação do Evangelho, sendo o baluarte da verdade, sendo luz em meio às trevas. Seria muito pior, não é verdade?
Nos versículos 8 a 10, Paulo vai fazer uma lista de dons. E aqui eu não vou entrar nessa lista, não vou falar sobre ela. Não é esse o objetivo. Mas depois leia atentamente o que Paulo diz sobre cada um. E se você tiver curiosidade, interesse, venha assistir a nossa aula no domingo. No versículo 11, Paulo vai finalizar esse trecho que nós lemos sobre dons, apontando quantos dons cada um de nós temos. Quantos dons cada discípulo recebe. Veja o que ele diz: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Os dons são distribuídos pelo Espírito a cada um como ele quer. E aqui cada um, ou seja, cada discípulo de Jesus, tem no mínimo um dom. Porque Paulo não disse, olha, ele, o Espírito, distribui os dons como ele quer a alguns, deixando a entender que alguns têm dons e outros não. Para acabar com aquela desculpa, eu não tenho nenhum dom, não posso servir e fazer nada na igreja, no reino de Deus. Não, você tem um dom. Se você não sabe qual é, comece a entrar aí no serviço, fazer alguma coisa, você vai descobrir. No reino de Deus não tem desculpa para você não exercitar o seu dom. Quero concluir com vocês, meus irmãos, lembrando 3 pontos. Primeiro, é importante saber de tudo isso que nós aqui hoje ouvimos, para nós entendermos que a vida espiritual ela é uma realidade e ela influencia a nossa vida. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a manifestar a obra do Espírito Santo no mundo por meio dos nossos dons. Os dons, então, eles são resultado da obra do Espírito na nossa vida. E o Espírito só entrou na nossa vida porque nós nos rendemos a Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que Deus está em missão no mundo e nós, a sua igreja, o seu povo, temos também responsabilidade por causa do chamado de Jesus. E aqui eu estou me referindo àquela grande comissão lá no final de Mateus 28, no final de Mateus 28, bem no finalzinho, os últimos 4 versículos, Jesus comissiona os seus discípulos: olha, vocês vão indo, preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos, ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, nós, como igreja, temos essa responsabilidade de exercitarmos os nossos dons, participando da missão de Deus. E por fim, através do exercício dos dons, a igreja toda, os discípulos, são beneficiados, além da sociedade. Portanto, se você não está exercitando o seu dom, você está deixando de participar da obra que Deus está fazendo no mundo e deixando de abençoar o seu irmão em Cristo. Isso é forte. Você já imaginou se o seu irmão dependesse de você para ser igual a Jesus e você não exercita o seu dom? Você está contribuindo para que ele não busque essa vida de semelhança a Jesus? A minha oração para você é que cada vez mais você seja capacitado pelo Espírito Santo com dons para a honra e glória do Senhor Jesus, a fim de ser um instrumento de Deus na sua missão. Amém? Que Deus assim nos abençoe.